Fala, galerinha, como é que vocês estão? Aqui é o Fran com vocês para a gente resolver junto a questão 2 dissertativa da prova 2 do Einstein 2026, que é uma questão de química aberta, né? Então, antes de mais nada, peço que vocês e convido que vocês se inscrevam no canal e poder acompanhar essas e outras resoluções e bora resolver essa questão aqui, que da parte dissertativa, no caso da prova do Einstein, é a única questão que trabalha exclusivamente, né, com conteúdos de química. Então, bora lá. Então, vamos que vamos. Ó, diz o seguinte, ó, bora. Então é o seguinte, olha, fala assim: certa marca de bebida comercializa uma bebida gaseificada cujo rótulo informa que há nessa bebida 50% menos açúcar do que a média do teor de açúcar nas bebidas gaseificadas comumente comercializadas. Na tabela de informações nutricionais conta que a cada 100 ml dessa bebida gasificada contém 13 miligramas de sódio. Consta também na tabela a presença dos compostos 1 e 2, apresentados aí na figura, que conferem a essa bebida sabor artificial de limão. Beleza. Então, fica a dica, né, que eu marquei essas informações no enunciado, porque eu já tinha lido anteriormente os comandos, né, dos itens A e B, então eu já tinha uma noção bastante boa do que era cobrado nessa questão. Então aí fica a dica, né, essa é uma dica boa, né, ainda mais provas da VUNESP, né, que fazem vários vestibulares de medicina no estado de São Paulo, vale muito a pena começar fazendo a leitura das questões abertas, né, dissertativas, pelos itens A e B. Aí você consegue direcionar o que prestar atenção no enunciado como um todo. Então, bora lá para o item A. A qual função orgânica pertence o grupo funcional destacado na fórmula do composto 1? Que é um curto e grosso, bem estilo VUNESP, né? Bem direto, né? Então, esse grupo destacado está associado à função orgânica conhecida como ácido carboxílico. Fechou? Aí, meio que liquidamos aí a primeira parte do item A. Segunda parte. Classifique a molécula do composto 2 quanto à polaridade. Então, quando a gente olha para a molécula do composto 2, o que a gente tem que prestar atenção em relação a ela, né? Primeiro, é que a gente está falando de um hidrocarboneto. E hidrocarbonetos acabam tendo caráter apolar. Outra coisa importante, perceba que nesse item A, os dois comandos, né, as duas perguntas do item A, não pedem para você explicar, eles só pedem que você indique, né, a qual função pertence e classificar a molécula. Então você não precisa justificar. Fechou? Até porque assim, justificar que é ácido carboxílico não tem muito o que justificar. Você vai falar assim, ah, porque tem a carboxila. Meio que um raciocínio circular. Já na questão do hidrocarboneto serapolar, você poderia mencionar, por exemplo, que ligações carbono-carbono são apolares e ligações carbono e hidrogênio são levemente ou muito pouco polares. Mas, é, aqui pelo comando, né, classifique, não pede nenhuma explicação, acho que não carece você se estender, até para você não se comprometer e cometer algum erro que poderia invalidar a sua resposta. Fechou? Então, beleza. Bora pro B de bola. Apresente a concentração de sódio dessa bebida gaseificada em gramas por ml. Então, quando ele falou sódio, a partir do momento que ele falou sódio, você voltaria lá no enunciado inicial e veria lá, sódio eu tenho 13 miligramas em 100 ml. Só que aqui eu não quero miligramas por ml, eu quero em gramas por litro, fechou? Então, nesse item B, né, essa parte, essa primeira pergunta do item B, tem várias maneiras de resolver. Eu vou fazer aqui por regra de 3. O que eu sei? Que a massa é de 13 miligramas de sódio. Só que eu não quero em miligrama, eu quero em grama por litro. Então, 13 vezes 10 a menos 3 gramas de N a mais. Não vou me preocupar muito com a potência 10, porque às vezes corta mais lá na frente, né? Já o volume é de 100 ml. Beleza? Então, bora lá. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. O que eu sei? Eu sei que eu tenho 13
vezes 10 a menos 3 gramas em 100 ml, mas eu quero saber em 1 litro. 1 litro são 1000 ml, 1 litro. Então, eu vou ter uma massa, certo? De vezes 10, né? 13 vezes 10 a menos 2 gramas, que é igual a 0,13 gramas. E a gente acaba concluindo, né, portanto, né, que essa concentração é de 0,13 gramas por litro. Fechou? Boa. Então essa é a primeira parte aí, né, da nossa, é, do item é, B, né? Então bora aí para a segunda parte. Vamos lá. Lendo aqui. Ó, considerando que as bebidas gaseificadas comuns contêm, em média, 15 gramas de açúcar em um copo de 200 ml, calcule a concentração em grama por litro de açúcar na bebida gaseificada, que informa que, em sua embalagem, conter aí 50% menos açúcar do que as bebidas gaseificadas comuns. Aqui vamos ser bem honestos, tem o enunciado ele poderia ter sido mais exigente, né? Porque essa informação que tem 50% menos açúcar ele já tinha lá no enunciado anterior, então ele podia só remeter para forçar o candidato a ter prestado atenção a essa informação lá em cima. Aqui ele não fez isso, ele ajudou até. De novo, você meio que consegue resolver essa segunda parte de entender de bola só em volta daí, né? Fechou? Então, o que, que eu sei? Uma bebida gaseificada qualquer, eu tenho essa parte 2 aqui agora. A gente tem 15 gramas de açúcar, certo? Em 200 ml. Mas na nossa bebida em particular, a gente tem metade, né? 50%. Então eu vou ter 7,5 gramas de açúcar em 200 ml. Só que eu não quero saber em 200 ml, eu quero saber em grama por litro. Então, em 1000 litros, 1000 ml, desculpa, que equivale a 1 litro, vou ter aqui um valor 5 vezes maior, 5 vezes 7,5, dá 37,5 gramas. E a gente acaba concluindo que essa concentração de açúcar é de 37,5 gramas por litro. Beleza, gente? Aí a gente meio que resolve também a segunda parte do item B de bola. Então, só um comentário em relação a essa prova do Einstein, de modo geral, é que para quem acompanha todas as resoluções ou fez a prova, tanto a parte de teste quanto essa dissertativa, é que a gente teve aqui, tanto nessa questão dissertativa quanto lá em um teste, o tópico, né, o tema de unidades de concentração, mostrando aí uma certa repetição, né, no conteúdo cobrado. Porém, esse conteúdo de unidade de consideração é um conteúdo bastante frequente nas provas da Unesp. Beleza, gente? Então, ó, tchau para vocês, bons estudos. Curte, compartilha se ajudou você a entender essa resolução e bora para os próximos aí. Tchau, tchau.